Boa tarde, então, a todos, todas e todes, nessa tarde de encontro do Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde e das Doenças. Nós estamos hoje recebendo um convidado muito especial, o doutor Pinho, como é costumeiramente chamado por nós, mas o doutor Pinho, ele se chama Felizardo de Pinho Pessoa Filho, e nós vamos passar aqui, de início, um vídeo que foi feito, né, recentemente, para homenageá-lo ao completar aí 103 anos, né, no mês de abril, aliás. E aí, a gente vai passar agora esse vídeo, e logo em seguida ele vai poder conversar um pouco mais sobre a trajetória dele de vida, né. Deu certo compartilhar, não, Helena? Não? Só por... Deixa eu ver se... Ah, agora sim. Eu parei a minha apresentação, então eu que ia apresentar. Foi a minha que estava dando certo, então. Deixa eu tentar aqui de novo. Pronto. Ele não vai sair com áudio, mas é mais para vocês terem, vamos dizer assim, uma noção um pouco da trajetória aqui do Dr. Pinho, né? A cidade onde ele nasceu.
Bem, gente, era mais para a gente ter uma noção dessa trajetória. Eu mandei para vocês por e-mail, né, alguns vídeos, né, tem entrevistas com ele, e aí eu posso depois colocar também novamente disponível aqui. Eu queria contar um pouco desse início, desse encontro que eu tive, né, em 2019, com o Dr. Pinho e também com os seus familiares, né, e depois, logo depois, o Jaime também, o professor Jaime pôde estar aqui, né, em Fortaleza, e também pôde conversar com ele, e desde já foi, vamos assim, momentos de muito aprendizado para mim, né, principalmente porque uma conversa que, vamos dizer assim, gerou aí grandes frutos, né, e que ele tem, vamos dizer assim, uma capacidade impressionante de e uma lembrança assim que nos encanta, né? Nos deixa assim, principalmente por sermos mais novos e hoje em dia a gente ter tanta informação e não conseguir guardar tantas informações quanto ele guarda, né? E isso daí é uma oportunidade como essa para nós historiadores, né, de estar conversando com, vamos dizer assim, com alguém que acompanhou um pouco dessa trajetória aí ao longo do século XX, né, sobre a saúde, sobre as doenças, e é por isso que a gente vai estar agora conversando com ele, né, em que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essas memórias dele, né, enquanto farmacêutico. Fizemos um roteiro, e aí eu passei já para o Davi, né, e eu vou passar a palavra para ele fazer as primeiras aí palavras, e logo depois a gente vai seguindo aí o roteiro, tá certo, Davi? Quero me apresentar como farmacêutico bioquímico mais velho, mais idoso do estado do Ceará vivo. Nasci no dia 23 de abril de 1818. E 18, estou atualmente com exatamente 103 anos, 1 mês e 7 dias. E, graças a Deus, estou ainda com um resto de memória que possa ser útil a essa importantíssima reunião. Estou às suas ordens. A gente quer saber no início, agora, você contar um pouquinho da sua infância. Como é que foi, onde é qual a cidade que o senhor nasceu, a sua família, o que é que fazia? Realmente, eu nasci em Viçosa, na cidade de Ceará, do altiplano da Ibiapaba, que fica a 750 metros de altitude do mar, do nível do mar. E é uma cidade antiga que tem mais de 300 de vida. Foram fundados pelos jesuítas, que subiram a serra e encontraram essa região que era ocupada por 3 tribos indígenas. E eles conseguiram apaziguar essas 3 unidades inimigas e fundaram a Vila Real de Viçosa. E daí nasceu a nossa cidade, e hoje não deixa de ser uma cidade importante. É muito bonita e muito visitada pelos turistas, pelo clima e pela beleza da natureza. Meu pai casou-se, era farmacêutico, meu avô era farmacêutico, a família toda de farmacêutico. Ele foi fundada a farmácia no dia 26 de outubro de 1856, lá na Viçosa, no mesmo local onde construiu e reconstruiu depois o prédio, que tem completo um apartamento, como é que se diz? Prédio comercial. Um comercial inteiro,
tinha uma farmácia e a joia, uma loja que era também ocupada pelo irmão dele. Então, meu pai casou-se com 54 anos e minha esposa tinha 22 anos quando casados. E tiveram, passaram 4 anos sem nascer nenhum filho. E então eles ficaram com muita vontade e eles compraram os produtos dos melhores da uma firma importante de Paris, e havia muito trânsito de Paris através dos navios que aportavam em Camusim. E de lá vinham de animais de 15 léguas de transporte de animais, as mercadorias. Eles compravam os sais especiais, os sais para a manifestação. E então, quando eles se casaram, eles não tiveram 4 filhos, e minha mãe tinha um desejo imenso de ter uns filhos. E quando disse, mandou comprar em Recife, em Paris, esse boneco que batizou o nome de Ari, e mandaram fazer um enxoval para ele todo, e passeavam com esse durante 4 anos. E com 4 anos eu nasci, foi no dia 26 de abril de 1918. E então, depois de 1 ano, começou a nascer o primeiro, o segundo, depois de 1 ano, 4 anos seguidos, 4 filhos. Passou 2 anos, mais 4 filhos, nascemos 8 homens. E desses 8 anos, nós todos fomos estudar e, graças a Deus, todos nos formamos e levamos a vida pela frente. Então, era uma família muito unida, e somos unidos. Na casa onde nós moramos, lá em Viçosa, meu avô construiu essa casa, que tem entre portas e janelas 186 portas e janelas, e toda a família ficou morando aí junto. Foi muito agradável. E então, levamos a vida, e quando foi a estudar, não tinha ginásio lá na Viçosa, não tinha... Onde dá bobó do francês. Hein? A pessoa aprendeu a falar francês. Sim. Aí, então, dos filhos que nasceram, nasceu uma filha da única irmã do meu pai, Maria de Pessoa Marques da Silva, que casou-se com um juiz que foi designado para Viçosa, lá casou-se, e nasceu só essa filha, Maria de Pessoa Marques da Silva, filha, e ela foi estudar. Quando eles foram reformados para Fortaleza, ficaram morando lá muitos anos mesmo. E ela estudou francês e achou de me ensinar francês. Lá em Viçosa tem uma biblioteca na casa que ainda tem mantida essa biblioteca. E eles, então, me levaram para... Quando eu, criança ainda, com 7 anos, eu comecei a estudar. Antes de 7 anos, um pouquinho. Comecei a estudar francês. E acabamos aprendendo francês, e foi de muita importância para a minha vida. Muita importância. Porque eu comecei em Fortaleza, quando eu fui estudar, fazer o ginásio, havia só 3 livrarias melhores, e difícil de encontrar livros especiais para que eu tinha desejo de estudar. E quando eu fiz 13 anos, eu já falava, arranjava um pouco de francês e lia bem, porque eu lia nas revistas
que vinham embaladas lá nos produtos de sais de minerais, que essa firma de quem eles compraram lá em Paris era uma firma importante e muito considerada lá, e eles tinham todos os produtos de laboratórios alemães melhores, como Rieder e Max Darmstadt, e tinha a do Porta de França, da Roger, e tinha de outros laboratórios alemães muito de primeira qualidade. Ele comprava só os sais de primeira qualidade para manipulação. E ele preparava, então, não tinha médico na cidade, e meu pai que fazia as indicações. E eu fui criado na farmácia desde criança, começou entendimento mais ou menos, e fiquei apaixonado, especialmente por medicina. E quando ele completou 13 anos, ele completou, no dia que ele completou, ele me deu os parabéns e disse: olha, meu filho, eu quero aproveitar hoje, esse dia de seu aniversário, para fazer 2 pedidos. Primeiro é que eu pude observar durante a nossa vivenda e convivência na farmácia, você foi criado dentro da nossa farmácia, e então eu pude observar que você tem uma paixão extraordinária por medicina. Mas eu queria, o pedido que eu quero pedir hoje, um dos pedidos, que são 2 pedidos. O primeiro é que você se forme em farmácia, primeiro. Depois, se você quiser, se forme depois em medicina. Mas eu quero que você forme em farmácia para continuar com a tradição da nossa tradição. E então, o outro pedido é isso, que como não existem médicos na região, então as consultas são feitas pela própria farmacêutica, e somos nós. Então, eu queria que você, quando for se formado em farmácia, não deixe um pobre sair da nossa farmácia sem ser atendido. E se porventura aquela pobre que vem fazer a consulta precisar de um remédio caríssimo para curar aquela doença, pode dar que você não vai ter prejuízo, porque Jesus vai lhe compensar. E eu fiz isso na minha vida toda. Por isso é que talvez eu esteja com essa idade toda, é que eu fiz tudo no município e nas proximidades dos municípios todos, para atender a pobreza, especialmente os desamparados. E me sinto numa felicidade imensa hoje, com essa idade, porque eu fiz o que meu pai pediu e eu consigo cumprir rigorosamente aquilo que ele me deu, as suas orientações. Foi isso importantíssimo para mim. E aí, então, eu comecei a estudar e mandei buscar vários... Primeiro de tudo, comecei a mandar comprar uma lá em Paris, a anatomia de testes. E com essa, para estudar exatamente as principais partes do corpo, para saber onde eram as doenças localizadas, e então eu estudava e não tinha energia lá em Viçosa do Ceará. Foi muitos anos depois de que mandaram usar energia na Viçosa. Mas eu comecei usava umas velas de 60 centímetros de largura, e que a base tinha 8, o diâmetro de 8 centímetros. Então, eu passava até 3 horas, 3 e meia, todo dia estudando anatomia. E isso me deu uma importância muito grande na vida. E então, aí mandei buscar mais tratados, um tratado de obstetrícia, que não tinha quem fizesse um parto lá
se fosse anormal. Por exemplo, um pelvis, era um político que às vezes morria laçado com o cordão umbilical. Então, a apresentação de braço não tinha só cesárea, né? E morria as crianças. E eu, então, quando descobri, lá em Paris, descobri um tratado de obstetrícia e tinha uma técnica que, assim, ele empregava um produto que era um anestésico espetacular que dilata o colo de uma maneira impressionante. Eu ficava impressionado da capacidade de dilatação do colo para poder recolher de leve o bracinho e para poder pegar dentro do útero o bom pé que tinha a cava para o lado de baixo, pegava com os dedos, prendia os drezinhos dos pés e puxava a perna e recolhia o leite. Eu fiz chamado durante 18 casos desses, durante a minha vida toda lá em Viçosa, como atuante de farmacêutico e obstetra, eu fiz centenas e centenas de braços de parto, normais, naturalmente. Agora, fui chamado para fazer 18 partos desse tipo. E desses 2 partos, eu tinha só 2, deixei de atender, mas mandei numa caminhonete, botaram numa rede essas 2 criaturas, que eram das quebradas da Ibapaba. Aí então eu fico nervoso disso. Porque quando eu botei no colchão e preparei um litro de soro de antiespasmódico, mandei meu enfermeiro, que eu tinha, levar para Sobral, e aí foi salvo. Essa menina era uma garota de 15 anos, foi desonrada, e esse criminoso engravidou a menina. E a base da bacia era estreitíssima, não dava para fazer essa dilatação no YouTube, que ia matar num dia duro. Eu mandei deixar e pedi para fazer Sobral, que era 140 quilômetros, e mandei deixar na minha caminhonete, e foi feita e salvou. E depois de 2 anos, apareceu mais um outro caso desse tipo, e eu fiz a mesma coisa e salvei. Graças a Deus, os 16 que eu fiz, extraí todos perfeitos, vivos e tal. E até no dia do meu casamento. Eu fui casar em Viçosa e os parentes lá de Fortaleza vieram, não sei quantos carros para ver e tal, e marcaram o casamento para 5 horas da tarde. E quando eu fui tomar um banho às 2h30 da tarde para me preparar para o casamento, chegou um cidadão de espora e um chicote na mão, disse: eu vim pedir, pelo amor de Deus, você ir salvar a minha esposa, e nasceu o braço do menino, e não pode estar sofrendo demais. Eu digo: rapaz, eu vou tomar banho agora mesmo, e entrando no banheiro para tomar um banho. E não posso ir. Onde é que fica isso? Ele fica distante 1,5 léguas daqui lá. E está chovendo, era no inverno, né? Chovendo demais, está atolando, não dá para você passar o carro lá. Aí então eu trouxe 2 cavalos, então aí os cavalos. Eu aí não tive dúvida. Eu pensei assim, eu disse: essa mulher vai morrer desse jeito. Aí então preparei a maca própria com todo o material que tinha, e fui com ele a cavalo.
E lá era uma pobreza, não tinha uma mesa, por pedir emprestado uma mesa para botar em cima. E eu, enquanto mandei ferver para dar um banho, que estava cheio de líquido eniano, e tudo, um cheiro. Então, falta de higiene demais, eu botei em cima depois de lavado, tudo, bem, comecei a estar assim. Eu levei. E tinha um produto, esse produto era extraordinário. Eu mandei, eu esperava 25 centímetros, 25 minutos, quando eu esperava, aí já dava para fazer a dilatação. Eu tirei, extraí a criança, e quando acabei de extrair a criança, eu fui tirar a placenta. Quando eu fui tirando a placenta, já vem o outro, viu? Era placenta gêmea, né? E a outra vinha com a posição normal. Nasceu a cabecinha encefálica. Eu extraí a outra placenta, fiz o tratamento, deixei lá os antibióticos para tomar e vim embora. Quando eu cheguei, tomei de peça um break, e a minha mulher, a minha esposa, pacientemente aguentou, não sabia, nem sabia, que eu não disse nem para minha mãe, que se eu fosse dizer para a mamãe, mas não, vai primeiro, vai casar, depois você vai lá. Eu fiquei com medo que acontecesse isso e a mulher morresse. Então, eu fui salvar. E o casamento foi às 7 horas da noite. Viu? Mas, graças a Deus, tudo bem. Agora é a hora, bebe um pouquinho de água agora, né? Ele pulou algumas coisas assim, porque com relação já à parte da atividade dele enquanto profissional aí, farmacêutico, né? A gente estava, assim, a gente vai pegando aos poucos, né? Algumas informações. Por isso que não dá para, às vezes, a gente conversar só uma vez, a gente tem que conversar várias vezes, né? E isso daí é muito legal também, essa parte. E a gente que estuda história sabe quanto é interessante a gente trabalhar com história oral, né? Conversando com pessoas que vivenciaram diferentes épocas, né? E naquela época de infância, o senhor lembra que doenças que apareciam mais lá na cidade de Viçosa? Doenças muito sarampo. Sarampo? Quando, logo na primeira etapa de sarampo, foi muito forte. Depois que eu me formei. Aí, então, eu comecei uma providência de sempre, desde o começo do ano, cada começo do ano, eu ia começar a fazer um desejo de conseguir vacinas para vacinar o pessoal todo o que fosse possível de sarampo. E depois, catapora apareceu também, catapora. Depois apareceram aqui e acolá dos sertões, abaixo da serra, que era do município, mas fazendo parte do município, a malária. Tinha aqui casos agora de malária. Eu fazia o tratamento de malária. E fazíamos o combate dos mosquitos também, dos transmissores. Eu sempre, todas essas doenças que passaram. Eu tive, quando eu era menino, morreu o primeiro caso lá de amarela, febre amarela. Era um soldado da polícia que foi designado para lá, e não sei por onde ele teve a doença, morreu, e quem, por ventura, que diagnosticou foi um médico que veio de fora, foi ver a cidade e conheceu e fez o diagnóstico, tanto que enterraram ele fora do cemitério. Não era. Então, eram esses cuidados da infância e tratado. Aí quando eu assumi logo a farmácia, então vinha
a quantidade de pessoas para se consultarem. E como eu vivia em cima do livro, estudando de tudo que era tratado que eu podia adquirir. E quando, para mim, sim, isso aí foi importante, foi para me formar. Eu tive a sorte muito grande de ter professora da Faculdade de Farmácia e Odontologia, onde eu me formei, e tinha os professores de primeira categoria. Então, o professor doutor Juarez Furtado era um gênio em médica, em química, em tudo que ele diz respeito à profissão farmacêutica. E então, eu, nesse tempo que eu estava fazendo, era no 1900, a farmácia eu estava no segundo ano, que era no 1942. E então eu perguntei ao professor se podia fazer algum exames lá no laboratório da farmácia, se dava para fazer pesquisas de fitoquímicos. Ele disse, sim, dá, sim, podemos fazer nos intervalos, e você, o que você quiser, pode trazer, nós fazemos aqui. E eu tinha, quando era ainda novo, ainda de estudar em faculdade, eu encontrei um casal de velhos, que esse casal de velhos, um velho tinha 88 e ela 76. Moravam juntos numa casa de palha, no meio do quintal de coco babaçu, que eles chamam de lá, coco de macaco. Então, eles mostraram bem pertinho de começar a Serra da Ibiapaba, onde começava a ladeira para a cidade, para Viçosa. E então, era mais ou menos uns 180 metros do começo Aí, então, eu morava nessa casinha que só tinha uma porta sem janela. E sempre fumaça. E eu passei muitas léguas nesse estado e não vi nenhuma casa de taipa, de fazenda, que moravam os operários. Não tinha operário nenhum nessa região. Todo mundo foi para a Serra da Ibiapaba para construir. O Denox abriu lá um serviço para salvar esse povo dessa terra, dos trabalhadores que estavam passando fome e não tinha nada de ganhar, nada. Ele abriu lá um posto do Denox, de construir uma barragem e uma estrada lá, na Serra da Ibiapaba, lá, foi em São Benedito. E então, eu encontrei nessa estrada, essa casinha de palha, aberta com a porta de fumaça. Aí foi curioso, toda vez eu fui assim, metido lá, curioso. E encostei lá na porta e gritei, oi, casa. E aí, de dentro responderam. A voz forte, fizeram um velho, né? É o Pinho, Pinho, nunca vi falar nessa criatura. Eu sou filho do farmacêutico lá de Viçosa. Ah, pois desse eu faço questão de conhecer você. Nós, quando descemos aqui, vamos lá subindo de graça a ladeira, devagarinho, e lá a gente vai e consulta, ele manda sentar lá nos bancos que tem na farmácia, espera lá, e prepara forma e dá um remédio, e nunca vendeu, cobrou 1 centavo, meu e da minha mulher. Eu não sei porque simpatizou e me dava de graça o remédio. E eu não posso deixar de ser esse seu filho. Aí ele me desceu e eu digo, e vocês, como é que estão passando agora? Não, agora aprendemos a saber viver na cama nesse tempo de seca, não precisa sair, não. Nós temos que comer aqui. Eu digo, o que é que vocês comem? Aí ele mandou ele descer do cavalo, ele mandou entrar aqui na salinha de chão batido, mas tudo limpinho. Eu vi um monte de dessas de leite arrumadas lá num canto, aqui um tronco de madeira que veio um pilão e uma mão de pilão e pendurada na calisca da parede da casa, uma peneirinha feita de tadisca bem fina,
de, como é que se diz? Cópia não é bambu, de bambu. É bem fininha. E então, era para peneirar a massa, aquele que tinha essa massa que era debaixo do episperma, que era da casca, tira a casca e tem meio centímetro mais ou menos de massa ao redor da madeira onde está encravado as amêndoas. E ali dentro tem 4 a 5 amêndoas, da grossura de um dedo de adulto. Então, ele tirava o coco, pisava e botava no fogo para fazer uma mistura dessa massa do coco com farinha e um pouco de sal, água e fazia um pilão, era o almoço. E de manhã e à tarde era uma cuia de mingau feito com a massa do coco, que chama-se mesocarpo. E então eles se alimentavam com isso. E o velho corado, fortíssimo, e eu fiquei impressionado com isso, e fiquei até, quando fui estudar, me lembrei desse mesocarpo que devia ter uma capacidade energética extraordinária. Aí, então, eu falei para o professor e ele disse, pode trazer. Eu trouxe uma quantidade, eles esterilizei uma porção de vidro grande de azeitona de boca larga e fui e tirei uma carga de coco, lavei, tirei lá com os aparelhos da farmácia do meu pai, transformei no pó, na goma parda e trouxe esse produto para fazer. E fui começando a fazer nos intervalos da aula. Foi lento, mas no dia que nós terminamos de fazer, encontramos um produto chamado glutatião. Eu disse, o que é o glutatião? O glutatião é uma substância energética do mesocarpo que tem uma capacidade extraordinária de se formar do próprio organismo anticorpos e antígenos que destrói vírus que cometem doenças endêmicas. Isso ele disse em 1942, lá ao doutor professor Juarez, um gênio, uma capacidade, e transformou-se num grande amigo meu, o doutor, esse professor. E aprendi muito. Me levou à biblioteca, que ele tinha 2 salões cheios de 2 salas cheias de vidro, de estantes cheios de vidro, e me abriu para me estudar, que era dificuldade de livro lá em Fortaleza, só tinha 3 livrarias melhores, e o resto. E lá eu tinha tudo para estudar. Na hora que eu quisesse, eu estava aberto lá para a biblioteca para estudar. Foi isso uma das aprendizagens grandes que eu fiz na minha vida, foi nessa farmácia do doutor Juarez Furtado, que eu não posso me esquecer nunca dele. Doutor Pinho, vamos beber a água, né? Para respirar um pouquinho. E aí, para o senhor já me contar aí como é que foi o período que você fez a faculdade, né? Ele contou para a gente que ele escolheu fazer farmácia por conta de um pedido que o pai dele fez, né? Mas que ele gostava muito de medicina, né? Foi. E aí, quando é que foi essa mudança para Fortaleza? Como é que foi se mudar, sair do interior, né, para ir para a capital? Então, os passos, o primeiro parto que quando eu casei, o primeiro parto, eu chamei um médico, eu disse... Professor, falar um pouco sobre essa mudança para Fortaleza. Sim, mas só esse introdução, para dizer que eu tinha... a mudança antes do seu casar, quando o senhor veio estudar. É quando eu vim estudar. Isso, quando antes.
Calma que... Nós fomos em 1945, já nós já estávamos maduros e não tinha nenhum grupo escolar lá, não tinha nada, tinha curso de nada. Nós estudávamos particularmente, viu? Tinha a Maderoca que me ensinou francês e tudo, mas não tinha nenhum grupo lá. Tinha professores, duas professoras, que era a escola do juiz, doutor Ciantia, e duas professoras moças que eram se formaram, ficaram lá alugadas pela prefeitura numa casa mal iluminada de luz natural, e era ali a escolinha que tinha. Então nós fomos estudar aqui em Fortaleza. E a mamãe, o papai não pôde vir, mandou que a mãe veio nós quatro, de uma vez. E ela alugou uma casa ali nos fundos da igreja do Colégio Militar, ali nos fundos, tinha uma vila nova, e tinha umas casinhas todas novinhas, ela alugou uma casa dessa, e nós ficamos estudando. O primeiro ano, eu e os dois mais velhos, estudamos, eu e pessoa na mesma classe. E os dois na classe mais inferior. Ficamos estudando os quatro, e ela contratou uma senhora que fornecia marmitas todo dia, de café da manhã, almoço, jantar. Então, e nós ficamos aí no primeiro ano todo. Quando foi no segundo ano, que foi em 1945, o tio que era tio pela minha avó, que era casada com a irmã da avó, era desembargador, e ele era muito amigo do meu pai e era quem era o correspondente. E tiveram lá uns atendimentos, lá com o diretor e o secretário do Colégio Cearense. Aí então ele nos tirou de lá, de olha, eu estou muito aborrecido com esse diretor, então vou tirar e botar no Colégio Castelo Branco. E fomos para lá. Graças a Deus fomos muito bem acolhidos e fomos bem também educados, porque tinham professores excelentes lá dentro, cada qual melhores. Então, nós terminamos o curso de 1940. 39. 40, 41, nós fizemos, em 1940 e 41, eu e o Pessoa fizemos o curso pré-médico, viu? Pré-médico. Então, não tinha faculdade de farmácia, mas eu acho que, eu não sei se foi a gente da faculdade de Recife, que uma grande parte estudava na Recife e na Universidade da Bahia. E eu acho que um desses dois foi que contrataram uma sala lá do liceu para fazer, e os professores todos, e ficamos lá. 40, 41, o estudo pré-médico eu fiz. E tive a sorte de encontrar um colega meu que me encontrava, eram 60 alunos naquelas carteiras unitárias, e então eu ficava lá esperando que o Bedel abrisse a sala do liceu, onde funcionavam 60 alunos, né, para ficar bem na frente da cadeira do birô do professor. Aí, com 10 dias, apareceu um rapazinho que começou a chegar e conversar comigo, e ficava aqui desse lado esquerdo. Depois, outro do lado direito, e aí nós ficamos, então, tomamos conta daquela fila da frente, porque eles ficavam conversando muito, atrapalhavam, e ninguém ouvia direito as aulas que tinham professores que faltavam mais baixo. Então, e conversa vai, antes de abrir a coisa,
descobri que ele era proprietário de uma importadora, exportava produtos agrícolas para Paris. E então, um dia ele chegou lá com um livro de francês, que ele tinha mandado comprar, e comprar em francês. E ganhou um trabalho e ele me disse, olha, eu comprei esse livro, mas ele disse, rapaz, eu entendo de francês mais ou menos. Eu quero traduzir o trabalho. Aí eu fui fazer os trabalhos para ele, traduzia, ele fazia isso. E ele disse, olha, se precisar eu comprar algum livro, tem jeito de comprar o agente comercial que tem lá. Ele disse, ele mora lá, ele foi aqui, meu pai foi mandar ele para lá, então ele compra lá o que você quiser, ele só transferir o dinheiro. Aí eu pedia dinheiro e mandava comprar os livros para o meu pai. Comprei anatomia, comprei a anatomia, já tinha comprado isso antes. Foi o que eu comprei, mas foi um tratado de plantas. Era planta não. Era esse ali. Eu quero saber qual era o segundo que eu comprei lá. Era parasitologia e entomografia. Mandei comprar uma tomografia que eu queria saber exatamente os elementos transmissores de doenças endêmicas. Aí então, eu fui, aí começou a me expandir e foi muito importante isso. Doutor Pinho, está me ouvindo? Estou bebendo água. Enquanto o senhor bebe água, tem a Ticiana, ela pesquisa aqui, ó, ela está dizendo aqui para o senhor, ela mandou uma mensagem. Estou muito emocionada, faço doutorado em História das Ciências e da Saúde e minha pesquisa é sobre boticários e farmacêuticos na província do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Ela queria saber se o senhor sabe alguma coisa, se o seu avô ou seu pai ocupou algum cargo político na região em que atuava, porque a Ticiana, ele deve falar mais na frente, ele teve cargo político, né? Se o senhor, o seu pai, seu avô, só foi farmacêutico, né? Era farmacêutico, meu pai era farmacêutico, e meu pai era comerciante. E meu avô, meu avô que era... Agora, o meu pai era farmacêutico. Era farmacêutico, eu tinha um diploma meu Deus, da Guarda Nacional. Major farmacêutico da Guarda Nacional. E ele foi prefeito lá em Viçosa, um tio meu foi prefeito, o meu avô foi prefeito, meu avô do lado materno, e então, queriam, desde quando eu comecei a tratar com a farmácia, cada eleição vinha gente para partidos importantes, políticos importantes, vinham para indicar não aceitava de maneira alguma. Nunca aceitei. Até que, quando foi em 1932. 30 não. Foi 52. 52, exatamente. 52, vieram o senador, o presidente da República, o presidente do partido PSD e quem era mais outro importante, era o líder político, o doutor Zé Martins, que era o chefe, o orador da Câmara Federal. Vieram todos eles e lançaram minha candidatura lá. E eu, só 11 dias, aceitei aceitar, sem ter conhecimento de coisa alguma de administração pública. Eu nunca pensei, apesar de meu pai ter sido, e meu avô,
nunca tive desejo de política. A minha paixão era medicina e mais nada. E então eu fui participar lá, participar num convênio que houve lá na prefeitura, e entrei lá, fui participar disso e encontrei um colega meu do ginásio, lá de 1945. Sim. E aí, então, ele disse, rapaz, eu sou professor, eu sou de uma cidade interior do sul do Ceará. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho noção de que seja, são 6 meses que eu fui eleito e não fiz nada, não gastei, não mandei gastar nenhum pistão, que eu não sei gastar nada. Estou saindo. E todo mundo está falando mal de mim. Eu não sou político, né? Aí então ele meteu a mão aqui no bolso, tirou uma caderneta, arrancou duas folhinhas da caderneta dele, da carteirinha dele, e escreveu lá que o nome. Eu me lembro bem, foi mandar buscar em São Paulo uma coleção de livros de administração pública, que ele também foi nessa muita dificuldade, e mandei buscar e foi estudar e conseguiu. Aí mandei buscar. Rapaz, realmente era um negócio fantástico. Eu mandei buscar e comecei a estudar de noite até de madrugada e conheci. Aí comecei a trabalhar e administrar. A primeira parte era a educação, saúde. Segunda, saúde. Terceira era da cidade, que estava tudo cheio de desencontro, de calçadas com batentes altos, de 9 centímetros de altura, e não tinha luz elétrica na cidade. Caíam os turistas que vinham de noite escuro, quebravam pernas, costelas, braços, essas coisas. E eu é que fazia atendimento, comecei a estudar, fazer cirurgia e comecei a tratar dessas coisas todinha. Aí eu fui prefeito em 1952, e fui eleito. Quando foi no ano seguinte, não podia ser reeleição, eu me elegi presidente da Câmara. Né? Da Câmara, eu fui eleito presidente da Câmara. Passei os 4 anos, aí me elegeram novamente prefeito. Eu tornei fui prefeito. E então, em 63, né? E quando foi em 1953, eu casei com aí fui eleito em 63, fui para estadual. Lá eu já formado e já me dediquei a como é que se diz? Análise clínica. Eu era chefe, fui nomeado, e quando eu cheguei lá, fui nomeado chefe do laboratório de análise clínica do Denox. Do Denox. Pronto, essa história aí a gente vai já. Senão a gente vai adiantar muito as coisas. Bom, bebe uma aguinha. Aí a gente... ele, como você viu, Tiziana, teve uma trajetória e a família muito ligada também à questão desses cargos políticos, né? Como aconteceu também com você traz aí dentro da sua pesquisa. E, doutor Pinho, que lembrança você tem da farmácia do seu pai, né? Assim, dos objetos que tinham lá, de medicação, o que é que você mais se recorda? A farmácia era a coisa mais linda do mundo. Tinham 12 estantes
feita por marcenarias que ele escolheu lá em Viçosa, e ele que conseguiu, com as pessoas, as plantas dessas construções, tudo com vidros e portas fechadas, com fechadura de porcelana, tudo. E era lindíssima, o vão da farmácia chamava a atenção. Todos esses representantes do laboratório do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, eram muitos que vinham de lá, do sul, e vinham para cima, lá para Viçosa. Então, eles representavam esses laboratórios e eles ficavam encantados com a beleza daquela farmácia, a maneira como tinha o laboratório. O laboratório era uma perfeição. Tinha até aqueles esterilizadores para o hospital, que tinha todo o material que ela comprava, o papai tinha dentro daquela. Era uma coisa lindíssima. E então, quando eu vim embora, fechamos a farmácia. Foi muito triste. Aí, então, tinha um irmão que era médico, e eu dei uma parte, a metade para... Ele é um enfermeiro que eu criei, um garoto que eu criei com a idade de 3 anos. Me deram aquele menino que não tinha paupérrimo. Eu, então, pedi à mamãe para botar em casa e botei na escola, aprendi. E quando eu era prefeito, eu indiquei para ele ser vereador. Ele e o meu irmão, que era advogado. Eu disse 2 para ser esse rapaz que eu ensinei, e ele botei para estudar tudo lá em Viçosa, que já tinham professores bons e tal. Uhum. Aí, então, ele foi e passou na votação maior, quase o dobro do meu irmão, que era advogado. Viu? E então, ele fez um trabalho fantástico, e depois que eu fui para os 2 mandatos lá em Fortaleza, durante 2 anos, ele esteve lá e foi eleito prefeito. E fez uma administração excelente, esse enfermeiro que foi criado. Não é o negro, bem pertinho. Viu? Foi pretinho, né? Então, Antônio Gomes da Silva. Era o eu queria que você contasse alguma das suas lembranças aí com relação agora a Viçosa, se teve tratamentos para tuberculosos lá, por ser uma serra, né? Então, se ia muita gente fazer algum tipo de descanso lá, né? Não, ia para descanso, ia. Por exemplo, o professor, o João, Alberto Silva. Alberto Silva, ele era um garoto da minha idade, tinha a diferença de 2 meses mais novo do que eu. E então era filho do doutor João Silva, da cidade importante do Piauí, da margem do Piauí, do rio Piauí. Então, ele morava lá numa vila, do lado da ilha, e quando era no mês de setembro, ele tinha umas crises de asma que eram internados no hospital, lá em Parnaíba, uma cidade grande, importantíssima, muito comércio muito importante, muito desenvolvimento. E então, com o colégio, com tudo isso. E depois de muitos anos, o doutor Melículos, era o nome do médico, ele descobriu que era no mês de setembro, que era o dia da floração dos cajueiros, que lá na cidade, nos quintais, tudo tinha pé de caju cantar. E produzia muito caju e soltava o pólen. E aquele pólen produzia asma, que era só faltava matar a dona Vangi, que era a mãe dele.
Aí ele descobriu e disse, olha, você vai alugar ou comprar uma casa lá em Viçosa, deixa ela fechada, quando foi em setembro, manda a Rangi ficar aqui no mês de setembro. E ele fez isso, mas alugou uma casa lá, permanentemente, tinha essa casa não sei quantos anos. E ela mandou para lá, e o menino, quando era nas férias, ia para Viçosa e vivia passando lá na minha casa. Era quase como se fosse um irmão, Alberto Silva. Aí, quando ele cresceu, formou-se, ele ficou bonzinho, nunca mais teve asma. Eu não tenho. E ele voltou lá para Paraíba, e quando ele formou-se em engenharia, ele, então, foi eleito prefeito, primeiro prefeito. Foi 2 vezes prefeito, depois foi eleito presidente, governador do estado 2 vezes, e foi senador 2 vezes, e senador, e depois, por último, na vida dele, morreu já com a idade bem idade, ele morreu. Olha a tuberculose. Agora a tuberculose, ele falou de que da tuberculose? Em Viçosa. Sim. Se sabe algum caso, se você Não, viu. apareceram casos, não tinha pessoal para vir de doença para segurar lá, de Viçosa, não tinha. Era os doentes que surgiam dos pobres, maltratos e alta higiene, etc., e tinha tuberculose. Mas tratava, naquele tempo, com aqueles produtos que foram lançados, e eu tratei de vários deles curados com esse produto. Tá, doutor Pinho, tem o Rafael, que eu até no início falei, lá de Campina Grande, né, na Paraíba, ele colocou aqui uma pergunta. Sim. Tá? O Rafael, ele coloca assim, uma questão para o senhor. Boa tarde, doutor Felizardo Pinto. Primeiramente, gostaria de expressar a honra de poder ouvir o senhor nessa tarde. No meu mestrado em História, pesquisei sobre sífilis, na Paraíba, e gostaria de saber como não havia médicos na cidade, se o senhor chegou a tratar alguém com sífilis, né? E se as substâncias que o senhor empregava, ela como era, né, usada no tratamento, né, e se era usado algum tipo de antibióticos. Naquele tempo, não tinha antibiótico. Quando surgiram os primeiros casos de tuberculose, tratavam... A sífilis, quando também começamos a tratar, tratava com gibé, que era a base de mercúrio, derivado de mercúrio, tinha uma fórmula que fazia o gibé. Gibé tomava as colheradas e matava as doenças sifilíticas. Eu tratava, e comecei a tratar pelo meu pai. E nós, eu utilizei demais peraí, aquele livro grande, como é o nome? Parasitologia? Hein? Parasitologia? Não, aquele grande, também aí, aberto, grande. Chernobyl, sim. Olha, meu pai, quando era farmacêutico, ele usava o Chernobyl. Olha, aquele livro, aquele Chernobyl, aquele tratado, tem uma orientação completa. Eu me orientei a partir daquele tempo de sífilis e tuberculose no começo, antes daqueles produtos que curavam facilmente com isso. Lepra, eu também tratei, descobri vários casos de lepra lá na Viçosa. E tratei de todos. Eu consegui tratar alguns, mas naquele tempo, que eram os primeiros casos, que tinha dois leprosários lá em Fortaleza, e não tinha tratamento para isso. Eu diagnostiquei 3 doentes. 2 foram para lá esse departamento, esse leprosário.
e um foi para outro, mas depois voltou e acabou morrendo lá na casa dele, separadamente, isolado. Tinha todas as características de lepra, e os dois morreram lá no leprosário. Então, tinha esse Chernobyl, eu tinha tudo. Quando eu tinha qualquer dúvida, eu ia lá para o Chernobyl. Era fácil, ali a gente encontrava coisas importantíssimas. Entendeu? Era isso aí. Só a Vanessa, agora, que ela é de Pernambuco, né? Ela também mandou uma questão aqui. Deixa eu ler para o senhor rapidinho, cara. Boa tarde, doutor Pinho. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder ouvi-lo, é uma honra. E aí ela trabalha com assistência aos partos no estado de Pernambuco. E ela gostaria de saber que o senhor contasse mais um pouco, né, sobre como eram os procedimentos em Viçosa, se a maioria ocorria nas residências, né? Como é que e se houve a presença dos médicos parteiros lá, instituições ou até a atuação de parteiras nesse procedimento. Além disso, ela queria saber também sobre os anestésicos, né? E medicamentos de farmácia utilizados. Sim, bem. Então, é o seguinte, não tinha nenhum enfermeira de farmácia especialista para tuberculose, para parto. Parto, elas chamavam cachimbeiras, eram aquelas velhas que fumavam cachimbo sempre por aí, e não tinha educação, não tinha estudo nenhum, nada. Eram gente que era até de sítios, e começava a ajudar a fazer parto lá dentro dos sítios, sem ninguém ter nem consentimento, nem conhecimento de que ia ter para aquelas épocas ali. Era tudo assim, era tudo selvagem. Meu pai nunca fez parto, ele nunca fez, não estudou sobre isso, mas eu comecei a estudar. E comecei a fazer vários tipos de administração, apresentações erradas, viu? Como a apresentação, eu tive um caso de apresentação de mento, viu? E a apresentação de braço, porque eu falei no começo aqui desse comentário, eram 18, e eu fiz vários partos, 16 aí saí com medicações específicas e tratamento com antibiótico, com asepsias completas, fazia tudo. E no começo comecei a fazer fora mesmo em casa. E depois passei a trazer os passos para construir um hospital. Eu construí um hospital com capacidade para 24 pessoas, 10 do masculino, 17 e 10, 12 do masculino, 12 para feminino. Então, era interno e tudo de graça. Tinha refeitório, tinha cozinha, tinha enfermeiro. O meu dinheiro, eu não tinha renda. Então, nós tínhamos a renda lá das propriedades do nosso, e aí mantinha tudo lá sem cobrar um centavo de ninguém. Nunca recebi um centavo de qualquer pessoa naquele hospital, enquanto eu tive a função ali. Viu? Então, eu internava a pessoa e eu fazia a prestação. E a medicação mais importante... Só um minuto. O hospital foi quando o senhor já era prefeito, né? Ou já foi antes? Foi. Peraí. 55, né? Foi 55, é isso mesmo.
Antes as pessoas tinham em casa, né? Os partos eram feitos em casa. Eu nunca recebi um centavo da prefeitura ou de outra entidade ou de uma firma importante, nada, nada. Era o que ganhava na farmácia, porque o papai manipulava muito e vendia para as farmácias dos vizinhos do estado do Piauí, que sim, era Pedro II, Piricoruga, era Parnaíba, comprava, tinha duas farmácias da Parnaíba que compravam medicações da farmácia do meu pai. E eu passei a produzir esses produtos todinhos, foi com esse dinheiro prestado dessas farmácias, que eles compravam uma quantidade de produtos populares, todinhos. Então, com esse dinheiro que eu fui construindo de pouquinho esse hospitalzinho. E ainda está lá, fechado, viu? Sem nenhuma utilidade, viu? Eu fiz a doação dele através da Associação de Criança e da Associação do... Meu Deus do céu. Não precisa. Associação Infantil de Proteção à Infância e à Maternidade. É isso aí. Ah, tá. E, doutor Pinho, assim, as pacientes que o senhor atendeu em casa para fazer parto, o senhor dava algum tipo de medicação para elas? Antes? De acordo com... Porque tem gente de boas... Alguma medicação natural, assim? Da cidade. Eu fazia o parto e eles compravam todos os remédios que precisavam. Agora, para o pobre, levava para o hospital. Quando era pobre, não podia manter. E quando era assim, pobre, mas não, do sítio, e que podia comprar uma medicação, eu fazia o parto em casa, quando não era, que era normal, e a medicação eu dava, passava antibióticos, especialmente quando ela precisava de ter uma infecção, a coisa. Né? Tá certo. A Érica, que é daqui de Fortaleza, né? Ela tá também, faz uma questão aqui para o senhor. Boa tarde, doutor Pinho. Gostaria por dividir conosco a sua. Obrigada por dividir conosco as suas importantes memórias. Ela pesquisa sobre mortalidade infantil, né? E aí ela queria saber se havia muita gente que procurava o senhor para cura, para consultar criança, para atendimento com crianças doentes. Ah, sim, muito doença. Até tinha muito, tratei de vários, mandei buscar, e tinha na geladeira, depois que botaram a energia na cidade, eu tinha plasma. Não, era medicamentos para fobia, quando era cachorro hidrofético, cachorro raivosos, da raiva, eu tinha, então tratava tudo, era tratado de graça, eu nunca comprei um remédio lá para vender. Quando tinha estoque de vacina, e tratava, graças a Deus, eu ia ver o cão, tinha as características bem presentes na doença, eu mandava logo fazer a aplicação. Tá, mas as crianças, só para não mudar do assunto, as crianças, era geralmente qual doença que atacava mais nesse momento e causava maior mortalidade? Quando você começou lá na farmácia do seu pai, você via? Eram doenças infecciosas, gripe especialmente. Gripe em criança, eles naquelas pobrezas, naqueles terrenos de gente pobre, eles dão alimentação ruim,
E tinha, como se diz, tinha a infecção pulmonar, que matava muito, era pneumonia. E então eu descobri um fitoquímico chamado combreto leproso, da família das combretáceas, chamado mufumbo branco, conhecido popularmente como mufumbo. Tem o mufumbo roxo e o branco. Então o branco tinha as capacidades mais acentuadas, mais firmes. E eu usava era esse. Então, eu podia fazer uma tintura hidroalcoólica na base de 100 folhas pisadas, viu? Ou passadas no processador. Então, vou fazer a solução hidroalcoólica. São 750 de álcool de vegetal, de 70, era naquele tempo 72, hoje eles estão fabricando aqui com 77, 92. Como é 92. Era 92. Aí então usava esse produto para 750 para 250 de água destilada. Aí então ficava, por exemplo, um litro para 100 das folhas. E deixava macerar 10 dias, agitando sempre, e dava uma xícara desses tipos de café, ou um copo menor, um pouco, dava com a água, outro tanto de água, e toma de 3 em 3 horas. Ou então, fazia um chá de 10 folhas, grandes, bem grandes, e lavadas, e botava para ferver durante 10 minutos. Eu dava esse negócio, e o antibiótico. O antibiótico era o mais importante, e dava mais isso aqui, e um xarope para expectoração. Eu usava, não me esqueça assim na hora. Peraí, um instantinho. Pode ficar tranquilo, né? Falta o nome da planta, me traiu agora aqui a planta. Mas peraí, para expectoração. Peraí. Minha Nossa Senhora, lá não. Ibecaconha é bom, mas era isso não tem. Não. Aquela do cabelo que passa do cabelo. Ah, é o. Não. Barbosa. Barbosa. Era Barbosa e mais. Era outra mais. Eu fazia esse xarope. Era angico. Tá aqui. Angico roxo. Era angico roxo. Em buena de cheiro e jatobá. Entre casca, picada, triturada e feita o xarope, viu? E juntando mais a babosa. Olha, era uma beleza o xarope. Expectorava, fazia bem, e dava efeitos seguros, viu? Ótimo. Beber água aí, que tem outra questão aí, que eu acho que essa daí, eu acho que, por sinal, eu já ouvi o senhor falar sobre isso, né? Na nossa conversa, mas é sempre bom. A Elane, professora Elane, que fez aqui a questão, né? Ela Sim. colocou assim, que primeiro ela está muito emocionada aqui de estar ouvindo sobre a sua trajetória. E agora vem um cachorro aqui do lado, gritar. Aí, sim,
O senhor falou do doutor Joaquim Juarez Furtado, né? Que foi seu professor. Ele defendeu o uso da castanha de caju no tratamento da lepra, da hanseníase. O senhor fez algum tipo de uso dessa medicação para tratar as doentes de hanseníase? Para lepra? Para lepra? Tinha o caju, peraí, era sapucainha, tinha uma planta, era ali, eu acho que era para Bahia, meu Deus, ou lá para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, não, era Minas Gerais, por aí, assim, que vinha importado aí para o Ceará, e então eu preparei muito isso, as ampolas de sapucainha, viu? Tinha dois produtos desses, sapucainha e outro que eu estou me lembrando aqui do nome já. Para a lepra. Compravam demais para Minas Gerais e para. Não sei se é Goiás, que comprava também muito desse laboratório que era. Eu trabalhei lá em Fortaleza nesse tempo. Uhum. A Ana Caroline, ela que é do Piauí, né? Ela tá na pesquisa dela, ela está abordando doenças endêmicas e epidêmicas lá em Teresina, né? E as práticas de cura que eram feitas entre 1930 e 1940. Aí, entre as doenças estudadas, ela estuda também a malária, né? E ela queria saber, dentre os tratamentos que era usado na época, se usava o quinino, né? Mas se o senhor, e aí ela queria saber se o senhor tinha outra substância que geralmente era usado também no tratamento da malária ou só o quinino? Não, era só o quinino. Ou vinha o quinino em pó branco, ou preparava-se as soluções, os xaropes, as gotas, mas eu preparava também da própria planta de quinino, que lá em Viçosa tinha muito nesse tempo. Era uma árvore grande e eu tirava o entrecasco, raspava a parte de fora, tirava o entrecasco e triturava e fazia a tintura hidroalcoólica dela. E com essas eu aplicava gotinhas, 10 gotas, 5 gotas, e dava resultado, viu? Em malária. Não era uma coisa intensa demais a intensidade de malária lá na Viçosa, mas tinha nos sertões, tinha os lugares dissertivos de sertões, aí dava muito, era quando passavam mais. Eu fiz várias gotas de quina. E preparavam com esses produtos, da sulfato de quina, viu? Era branquinho. Uhum. E agora, os casos de leishmaniose, quando é que surgiram aí, lá em Viçosa, na época? Como é que o senhor descobriu a leishmaniose lá, o calazar, né? A leishmaniose foi o seguinte. Primeiro de tudo, quando o meu pai, a minha mãe, minha avó morreu, meu tio estudava com Kreuzberg lá no Recife, direito. Ele estava fazendo o segundo ano e lá foi acometido da bexiga. Então, sim, mas antes dele morrer, morreu a mãe da Maria de Pinho Marques da Silva, que era a madrinha Roca, que me ensinou francês lá em Viçosa. Então, a mãe dela morreu, quando ela morreu, a mãe da Maria, minha avó, que era professora de francês, minha avó, quando a avó morreu, o meu pai não tinha assistência para Recife. Ele fez uma carta mandando comunicar que a mamãe tinha morrido, e ele fez uma carta, e eu descobri essa carta no meio dos documentos do meu pai,
ele dizia assim, como é que a Maria, que era a filha dele única, como é que a Maria suportou a dor, porque ela era muito amiga com a mamãe. Então ela disse, esse livro, ele falou vários assuntos, e no fim ele disse assim, Felizardo, aquele mal de buchão está matando ainda muito no Bari, que é na região onde eu descobri o primeiro caso de Calazar. Na região da Minas. Da Minas, onde tem uma mina de cobre, no sertão, no vale. E então eu descobri nesse veículo. Aí fiquei nesse bar. E uma vez por outra eu falava, lá aparece esse doente, lá tem, de vez em quando morre uma pessoa aí, de buchão, um mal buchão. Bom, aí eu fiquei. Aí quando foi que eu me formei em farmácia, antes disso eu já sabia lá que tinha, eu inclusive era menino, eu tinha 14 anos e tive uma filha, uma ursa de Leishmaniose brasiliense, filha da Braba, viu? Então eu não sabia quem era. Aí quando foi que o meu pai descobriu a filha Braba, então disse, onde tem muito que tomam banho de noite ali naquele água do Itacaranha, que é água minerais de primeira qualidade, eles tomam banho ali naquela água de noite e aparece muita ferida braba. Aí eu fui ver essas brabas, foi que eu vi descobrir a primeira essa doença, viu? Ela era produzida pela. Aí eu digo, fui lá e tinha visto uns mosquitinhos pequenos, de asa dura assim. Eu vi, não sei. Aí então fiquei com medo com isso. Aí quando eu mandei buscar o tratado de farmacologia, mandei buscar, que eu vi as fotografias dos flebotos e a doença causada por a ferida brava, que era a leishmaniose brasileira, e o calazar. Eu tinha lá, então, aí eu via os mosquitos pulando ao redor da paneira, lá na casa onde eu fui ver os doentes. Aí fui ver aí vi um cachorro, mas já tinha visto no tratado de parasitologia, sim, eu via a leishmaniose visceral. Transmitida por esse fleboto. Aí eu vi fleboto, papatrase, migone, ritmo, comecei a estudar. Aí foi que eu verifiquei que era tratado muito lá, era o papatase lá na Serra da Ibiapaba, lá em cima. Agora, lá embaixo no sertão, quando eu descobri os primeiros casos de Calazar, foi com tinha, o longipalpos era mais frequente nas 3 casas dos 3 doentes que eu fui lá. Eu levei a lanterna, construí até um capturador, viu? Eu peguei um tubo um tubo assim da grossura de um cano desses de irrigador, da Cristé. Eu peguei um tubo, um pedaço de 50 centímetros de cano e uns pedaços de intercâmbio. Me botei aqui para não absorver, chupar os mosquitos e então dobrava aqui a ponta do coisa para encaixar nos dentes e chupava na parede onde pegava os mosquitos. E soprava no buraco, numa tampa de uma boca larga, um cano exatamente justinho. Soprava e botava um esparadrapo e pegar. Aí eu levei para o microscópio o tratado e fui ver
os trabalhos, as diferenças de Longipalco, Mingoni, Whitman. Então, foi por aí que eu descobri o Calazar e o desenvolvimento e o tratamento do Calazar. E quando eu fui tratar, eu experimentei um tratamento chamado, era os primeiros casos que o meu pai aplicava esse negócio para criança, que ele não podia dar o tratamento da filha da Braba, ele tratava ela de tártaro emético na veia, viu? Mas não podia dar, vai ver, porque necrose o tecido e dói muito. E eu encontrei no laboratório Torres um produto chamado Antiomarine, que é a base de antimônio, e então eram ampolas de 1 ml e para juntar com outra de ml de um anestésico e antissensibilizante. E meu pai aplicava nas crianças, fazia a dosagem de cada ampola daquelas e aplicava, fazia do peso, coisa, ele dava a proporção. Mas não deu resultado nenhum, viu? Aí eu fiz todo o tratamento com tratamento médico. Eu mesmo aplicava as crianças de 3 anos para cima, eu conseguia aplicar a injeção e curei muitas leishmanioses com ferida brava. A gente vai agora tomar a aguinha e a gente vai para a nossa última questão, né? Foi muita coisa, né, para lembrar. E aí eu fiz uma entrevista com ele, só para vocês terem ideia, foram 8 horas de gravação. Deu 2 idas minhas até a casa dele, da época, né, 2019, a gente fez essa conversa, está gravada e está no DOC, né, da Universidade Federal, por enquanto fechado, por conta da pandemia, né, e assim, é uma entrevista que ele conta mais detalhadamente essa coisa do processo da leishmaniose, dos casos, né, que a gente sabe que é muito interessante. Doutor Pinho, tem o Sérgio De Simone, ele inclusive lembrando aqui, ele trabalha lá no Butantan, né? Ele no Centro de Memória, e ele está colocando aqui no chat, né, para a gente, as preciosas informações do Dr. Pinho nos trazem grandes lições. Aí ele está perguntando quais os ensinamentos que o senhor conhece ou tem desse processo, né, da cultura indígena com tratamento à base de ervas, puderam ser aproveitados na sua carreira farmacêutica, né? Então, ele agradece e manda um abraço. Então, assim, nesse tratamento aí, esse conhecimento que veio dos indígenas, né, o que é que o senhor usou assim mais frequentemente dentro dessas medicações, sem ser fora a farmácia, né? A medicação mais natural. O senhor até começou já a falar algumas, né? Bem, eu fiz muitas pesquisas de plantas. Por exemplo, descobri uma planta essas que eu falei no começo ali, o mesocarpo, não, o mufundo. O fundo que é o combreto leproso da família do Aroeiro, esse que eu falei agora aí primeiro. Olha, tem umas plantas lá no Ibirapaba, da Serra da Mata Atlântica. Então, na Serra tem muita Mata Atlântica e nós fizemos pesquisas de várias plantas. Por exemplo, a aroeira tem uma capacidade de cicatrizante.
é tão importante que ninguém pode acreditar. Existe aquele outro que eu tirei agora aí, não. Rodas amargas? Não, a ferida de dois. Jucá. Jucá é uma planta, é uma árvore que ela dá uma madeira muito dura. Então, entre casco de jucá com entre casco de aroeira tem a aroeira roxa e a aroeira amarela. É a mais forte a aroeira roxa, que dá a flor roxa. Então, tirar do entre casco, que é a parte externa, e a parte interna da casca. Pica bem miudinha, depois passa no processo para rasurar ou transformar num pó. Então, coloca 200 gramas desse pó com essa outra, jucá e bota lá num vidro de boca larga e escuro, para evitar a ação nefasta dos ultravioletas. Então, tem que ser conservado ou então coberto com um saco de plástico preto, para evitar a luz. E deixa passar 10 dias. Você pega os dois, a quantidade. Primeiro faz uma solução hidroalcoólica. Pega 750 gramas de álcool de 92 graus, com mais 250 de água destilada, e faz a solução hidroalcoólica, que dá 1 litro. E com 1 litro d'água, bota 200 gramas de cada um deles. Pode botar separadamente 1 litro e depois o outro litro Fale do pacari. Pacari, essa planta tem uma planta chamada pacari, que ele todos Travou um pouquinho a fala dele. Acho que foi a internet. Tá travado, Davi. Fale aqui, ó. Pode falar. Pode falar. Sim. Pronto, voltou. Fechou aqui, pronto. Então, fale aqui, ó. Mistura a tintura hidroalcoólica com a mesma quantidade, mistura e guarda os vidrinhos. Com a mesma quantidade. O pacari, mordida de cara de cobra. Mistura e guarda os vidrinhos. Se a cobra tá saindo outro. Peraí, eu acho que a internet deu uma falhazinha aqui, gente. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Peraí, vozinho. Caiu aqui. Dar qualquer corte. Qualquer corte. Pacari, ele olha. Fale aqui, ó. Olhando pra cá agora, tá? Pronto, pode continuar. O pacari é uma planta. Exatamente o entrecasco da raiz. Da raiz. Ela é profunda, cresce e se desenvolve muito bem. Então, tira a casca, lava bem lavada e faz tritura. Bota 200
também para fazer a tintura hidroalcoólica. A ação do Pacari, né? Faz a solução hidroalcoólica de 750 ml de álcool, de 92, e misturado com o 250 de água destilada. Aí formou, aí deu 1 litro, e agora pede outras 200 gramas para 1 litro daquela solução hidroalcoólica. Deixa macerar 10 dias, depois agitando bem, e depois fica guardado em vidros escuros, de amarelo âmbar. Mas além do Pacari, do Jucá, da Aroeira, tem o Mufungo, né? Tem o Mufungo, que é anti-infeccioso, anti-inflamatório. Tem o Gonçalo Alves, para quem serve? O Gonçalo Alves. O quê? Gonçalo Alves. Gonçalo Alves, junto com eu fiz um tratamento para paralisia, viu? E a pessoa de paralítica, 6 paralíticos, um de 6, 5. E aquela forma para diabetes, qual era? A base de quê? Tem a ipecaconha também, né? Davi, tá mais rápido do que ele. Deixa eu falar, deixa eu explicar direitinho. O Pacari serve para cobra de jararaca, caninana, surucucu, tudo isso. Até eu fui mordido por uma cobra de jararaca. Fiquei cego e paralítico, completamente sem movimento com os braços. Mas a mente estava perfeita. E eu andava para fazer as pesquisas nos denotes, nos projetos, eu andava sempre com o meu ouvido de Pacari para maribondo, abelha, tudo isso que implica tirador e exantema em continente. É rápido o exantema que tira das picadas de maribondo e de abelhas. Então, eu me lembrei na minha bolsa de viagem que eu tinha um vídeo que estava todo cuidado que eu usava nos projetos, pegar um maribondo todo, e eu para a cobra mesmo. Aí, então, eu me lembrei, já sem falar, sem parar, não, sem ter movimento, mas com a mente perfeita. Eu digo, Lúcio, tira a minha bolsa de... Traz para assim aquele vidro escuro que tem todo cuidado de algodão. Ele trouxe, eu boto aqui uma colher de chá, bota açúcar de pressinha e me dá aí. Enquanto o meu irmão vinha para me pegar, para levar no hospital, onde eu ia tomar um soro antiofídico. Aí ele me vesti de pressinha gelado aqui, tomei um copo d'água. Quando eu tomei, olha, o Ernesto não chegou mais ou menos depois de uns 15 minutos para chegar. Mas quando ele chegou, já eu não enxergava mais nadinha, estava escuro, como se tivesse de noite. Era tarde, assim, às 4 horas da tarde. E eu estava escurecido tudo. Quando foi clareando, bem devagarinho, foi voltando. E eu fui fazendo força para morrer e eu fui mexendo. Consegui, criatura. Aí eu digo, bota uma dose de sobremesa, 10 ml. Não faço isso, não. Boto, me dei. Eu botei, bota açúcar aí, agora me desdava. Eu trouxe. Só com ela eu fiquei, voltou a luz, voltou tudo e não foi tudo uma surpresa. Uma vaca que eu apliquei lá, essas coisas lá na minha fazenda, elas estavam caídas os olhos, e eu meti o dono, e eu nem perto estando aí mesmo. E eu botei uma meia garrafa dessas que vem com cola, e botei 2 colheres de sopa,
e me enchi d'água Sim. e meti na garganta lá dentro e eu consegui engolir. Pois, aí eu fui com esse engenheiro para escolher um lugar de uma barragem, dentro da uma fazenda que eu tinha lá, e então e ele ficou no chão. Quando eu voltei, ela estava metendo uma bacana. Fale da Gotas Amargas, dei para mais finalizar. dei mais outra, 2 para dar de noite, de colher, e de manhã outra colher. Para fechar, Gotas Amargas, né? Sim. As Gotas Amargas eu fiz esse produto, ela é base peraí, Noz vômica, genciana e e pecaconha. pecaconha. E a folha de boldo. E polvo. São 4 elementos com o soro hidroalcoólico. Pronto. Para o estômago é uma coisa espetacular, viu? E essa outra que eu falei aqui, para paralisia, são 8 plantas. Vou dizer quais são. A primeira, alho. Depois do alho, o angico roxo. Depois do angico roxo, aroeira. Depois da aroeira, gitó. Depois do gitó, jucá. Depois do jucá, no fumo branco. No fumo branco, pau d'água roxo. Olha, fazer a solução hidroalcoólica de cada um, juntando a quantidade de cada um deles iguais, esses 8 produtos, e dá uma colher de sopa de 3 em 3 horas durante o dia. E fazendo fisioterapia intensiva. Voltou todos os 6 paralíticos, um de 5 anos de cadeira de roda, outro de 6 anos de muleta e de esmola na rua. Assim, é muito. Não, ele tem assim um leque de receitas assim, de medicação muito grande. Então, essa parte aí de plantas. Eu nem vou. Só uma importante. Tá. É o coco dendê e coco que eu faço questão, porque esse é muito útil demais. Porque o que eu sofri com velhos nos rins, lá na medicina, eu pegava meu caminhonete e vinha a Viçosa, ficava 2 dias, 3 horas, indo a um local no hospital público para operar um pobre miserável que não tinha, um velho pobre que não tinha nem um centavo. Eu voltava com ele para ficar dando. Aí eu fui começar a estudar e descobri esse coco dendê, a raiz dele, um palmo, 22 centímetros de raiz, lavada, picada, passada no triturador e fazendo um chá, só chá, de um palmo, ou chega, que é 22 centímetros de raiz, lavada, picada, triturada, e botada para fazer ferver durante 10 minutos, 1 litro d'água. Depois tira e começa a tomar 1 litro todo dia, de manhã à noite. E quando no 5º dia, você pega as urinas de 24 horas e olhar no urinol de acta branco, vai encontrar um pó no fim do decanto, a urina do dia de 24 horas. Você decanta e vai encontrar um pozinho no fundo do urinol branco que se vê. Aí quando chega, quando for no dia de 5 a 9 dias, aí tomando durante 1 mês, exatamente, tira, elimina. E se o pó é branco, é oxalato de cálcio, de cálcio. E se for escuro, assim,
Parque do Centro, mais escuro, é ácido úrico. Eu fiz a análise do ácido úrico e fiz no ponto Salabé exatamente. E cura mesmo, é um fato. Eu curei centenas e centenas de pessoas aqui com cálculo renal, sem fazer a operação. Do Denox, chegava lá para fazer o exame, para fazer cirurgia, aí, vamos fazer isso aqui. Aí, não acredito, pois vamos fazer. Comprou um urinol aí, branco, e fica urinando do lado. Aí deu certíssimo, pronto. Curei tanta gente hoje aqui no Ceará, aqui, é isso. Ótimo. E, assim, como vocês veem, se a gente deixar, a gente tem papo aí para muito mais horas, né? Mas eu quero já agradecer a disponibilidade, toda a atenção que o doutor Pinho teve de estar hoje conosco, né, do grupo de estudo, e também com convidados, né? Isso foi uma honra para mim, muito grande. Não pode ter maior que isso, eu não mereço isso. Então. Eu sou uma criatura tão humilde, mas estou muito agradecido todos vocês todos. E eu me desorientei aqui um pouco, porque eu fico nervoso. Diante de tanta gente importante, eu fico completamente desorientado. A gente é que fica nervoso sem saber o que falar, né? E aí, agradeço também ao Davi, que nos ajudou também nesse momento. Ele foi, sim. Ele tem me ajudado muito, meu netinho aqui tem me ajudado muito. E, assim, acho que todo mundo está muito encantado e aí impressionado com tudo que ouviu aqui, né? Acho que a nossa gratidão por essa tarde foi muito boa. A Elane vai parar a gravação, né, agora, porque aí a gente vai tirar uma foto, né? E aí eu quero ler também